tarde, meu nome é Mário Monteiro, eu sou aluno de Gestão Industrial da turma 18 da FGV de Campinas. Vou gravar um vídeo sobre um resumo do livro Os Axiomas de Zurich. Os Axiomas de Zurich foram escritos por Max Gandel e é um descritivo de como os suíços, que vivem num país praticamente sem recursos naturais, conseguem ser as maiores riquezas do mundo. Isso se deve ao fato que os suíços são grandes investidores, grandes especuladores. Mas não são qualquer tipo de especulador, são aqueles especuladores que aprenderam a trabalhar com risco. O livro é dividido em 12 axiomas maiores e 16 menores. A palavra axioma significa postulado. Em física, existe outro exemplo de axioma, tanto em física quanto em matemática. O primeiro grande axioma diz o seguinte, é sobre o risco. Ninguém fica rico se não arriscar. Nesse axioma, descreve a história de duas amigas que foram buscar conselho com Gerald Lloyd, Sylvia e Mary. Uma delas, apesar de receber os mesmos conselhos, a primeira continuou aplicando suas economias de forma segura e vive de uma forma medíocre. Já a outra optou por aplicar de forma arriscada, acabou ficando rica. Então, o que se conclui desse axioma é o seguinte: se você não quer correr risco, você não vai ficar rico. Então, risco significa variabilidade. Mesmo as ações de companhias estáveis como GM e IBM passaram por grandes instabilidades. Pareciam que eram seguras, mas num certo momento deixaram de ser. O primeiro axioma menor fala assim: só aposte o que vale a pena. O investidor deve achar um equilíbrio entre o que deseja ganhar e o que está disposto a arriscar. O exemplo é John Paul Getty, magnata do petróleo, que assumiu o risco para a possibilidade de alcançar algo interessante em sua área de exploração de petróleo no início do século XIX. O que ele investiu inicialmente valia a pena pelo retorno que esperava receber. O segundo axioma menor, resista à tentação das diversificações. Ao contrário do que muitos dizem, diversificar em mercado financeiro não é a solução dos problemas, porque a somatória das perdas fica muito grande. Você precisa cuidar de muitos investimentos ao mesmo tempo. Então selecione uma boa carteira de ações e cuide dela corretamente. O segundo grande axioma é da ganância. O ser humano tem por ganância sempre querer mais do que precisa. Em investimentos, após você realizar aquilo que você tinha como objetivo, caia fora. Não espere para ganhar mais, senão você pode acabar perdendo muito ainda, sem conseguir fazer o seu futuro, sem conseguir ficar rico. Nos cassinos de Las Vegas, a maioria das pessoas que vão jogar acabam perdendo muito, porque sempre querem ganhar mais do que seu objetivo. Se eles se contentassem com pouco, acabariam levando muito mais para casa. E os cassinos trabalham com essa possibilidade, das pessoas querendo ganhar mais, cada vez mais. O terceiro axioma menor entra no negócio sabendo-se quando quer ganhar. Quando chegar lá, caia fora. A natureza do risco está muito ligada ao fato de você saber o quanto quer ganhar. É difícil parar com o investimento, mas quando você chegar ao seu objetivo, realize seus lucros e caia fora. O terceiro grande axioma é da esperança. Difere do axioma anterior, tenta ensinar o que fazer quando as coisas vão mal. Segundo alguns estudiosos, o melhor que se faz quando você perde de 10 a 20% é vender com pequeno prejuízo antes que seu prejuízo aumente. Só que isso oferece alguns obstáculos, porque as pessoas ficam preocupadas, algumas ficam com esperança de acabar retornando o que foi perdido. E quanto mais se perde, mais se espera para tentar recuperar o que foi gasto. Quarto axioma menor, aceite as pequenas perdas, com um sorriso, com o fato da vida, enquanto espera um grande ganho. Pequenas perdas vão acontecer. Se você realizar logo, após ter perdido pouca coisa, o seu prejuízo não vai ser grande. E na somatória total você vai acabar ganhando. O quarto grande axioma das previsões. O comportamento humano não é previsível. Desconfie de toda afirmação. Exemplos de comportamento podem ser estudados ao longo do tempo, mas Nostradamus, por exemplo, 79 coisas que previu eram bobagem, 18 estava errado e somente 3 estavam certas. É que a mídia costuma dar grande destaque àquilo que dá certo, e todo mundo conta o que acertou, ninguém conta o que errou, e você aprende exatamente com os erros. O quinto grande axioma dos padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Ivan Fish, professor de economia, fez fortuna na bolsa, mas não previu a queda de 1929. O risco aumenta à medida que você acha que existe um padrão para o mercado financeiro. Os fundos mútuos foram criados
para cuidar de um segmento, estudar e fazer previsões, mas são especuladores, diferente, igual ou diferente de todo mundo. O Citibank e outras corporações tentam fazer previsões, utilizando dados passados, mas o futuro ele é totalmente imprevisível. O quinto axioma menor, cuidado com a armadilha do historiador. 99% das pessoas acreditam que a história se repete. Em Wall Street, diversos analistas tentam fazer correlações entre fatos para prever o comportamento do mercado. Uma moça que seguiu os conselhos de Frank Henry fez estudos sobre o comportamento do franco suíço e suas relações com o relacionamento russo-americano. Sua crença era tão grande que ela não percebeu que estava perdendo dinheiro e acabou ficando pobre. O sexto axioma menor, cuidado com a ilusão do grafismo. Gráficos são totalmente manipuláveis. Você pode colocar no gráfico simplesmente o ponto de alta e apresentar um gráfico bonito. A ilusão do grafismo, quando se vê uma curva que só tende a crescer, deve ser vista de maneira cética. Deve-se explorar os dados, saber o que está por trás daquilo. 7 axioma menor. Cuidado com a ilusão da correlação e a ilusão da causalidade. Quer correlação entre o que aconteceu e uma causa, por exemplo, quando você apostou os números da sua casa e tirou e ganhou na loteria, não se aplica ao mercado financeiro. O mercado financeiro é totalmente imprevisível. Por muito tempo, ações da IBM andaram em sentidos opostos quanto ações de outras companhias, ou quanto companhia ligada à informática. Então criou-se no mercado uma correlação de quando as ações da IBM subiam, de outras companhias desciam, até que as duas desceram e levou muita gente a perder dinheiro. Oitavo axioma menor. Cuidado com a falácia do jogador. É uma ilusão onde as pessoas acham que estão no seu dia de sorte e tudo vai dar certo. Exemplos de cassinos são relatados ilustrando como essa ilusão pode fazer com que se perca dinheiro. O jogador aposta demais e acaba abusando da sua própria sorte. Os momentos de sorte são puros acasos do tempo. Mesmo com estudos para aumentar a probabilidade e caso desempenhe um papel importante no seu projeto, não pode ser esquecido. O risco tem que sempre ser considerado. Sexto grande axioma, da mobilidade. Evite criar raízes. Quando você atingir o seu objetivo, saia fora. Procure outro tipo de investimento. Não crie raiz num outro lugar. O nono axioma menor. Na operação que deu certo, não se deixe apanhar pelo sentido de lealdade ou saudade. O mercado imobiliário é um exemplo muito forte dessa maneira. Quando pessoas compram imóvel por segurança e quando atinge o pico, deixa de vender criando raiz, pensando que aquilo vai valorizar mais. E acabam perdendo dinheiro e muitas vezes perdendo inclusive o que foi investido. O 10º axioma menor, jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Se o investimento está caindo, não fique esperando sua recuperação. Venda e busque outro que pode dar melhor resultado. A movimentação deve ser precedida de cuidadosa avaliação. 7º grande axioma, da intuição. Só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. Um palpite não é conhecimento, é uma intuição que deve ser testada antes de ser aplicada. Segundo o Dr. Eugene Gilding, psicólogo da Universidade de Chicago, os palpites têm origem na mistura de parte das informações armazenadas no nosso subconsciente. O 11º axioma menor, jamais confunda palpite com esperança. Quando você deseja muito alguma coisa, deve tomar cuidado para não confundir palpite com esperança. Quando você tem um palpite muito forte, o melhor a fazer é testar antes. 8º grande axioma, da religião e do ocultismo. É improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua de fazer você ficar rico, ou até mesmo que muitas religiões pregam a pobreza para você se desfazer de seus bens para levar uma vida mais confortável. Mesmo os mais experientes ganham dinheiro com o acaso e com a ocorrência de eventos totalmente imprevisíveis. O autor cita o exemplo de Livermore, que vendeu temporariamente ações da Union Pacific, seguindo o palpite de que as ações já haviam chegado ao pico e que não iriam subir mais. Antes do terremoto que arrasou em 1916 a cidade de São Francisco, e as linhas de trem da Union Pacific foram destruídas. Muitos acabaram acreditando que existia foi feita uma previsão de fato desconhecida, porém nada mais era que um estudo que as ações haviam chegado no seu máximo e que não iriam subir mais. O 12º axioma menor, se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. Entender e praticar uma doutrina mística não traz prejuízo ao seu investimento, desde que o conhecimento não seja utilizado para tomar decisões. O 13º axioma menor, não é necessário exorcizar uma superstição, podemos curti-la desde que não conheça o seu lugar.
Você não precisa exorcizar uma superstição, mas pode sim utilizá-la para outros fins, como jogos em que somente a sorte é o que conta. Deus não tem interesse no seu saldo bancário. O fato de acertar com sucessão de números pré-estabelecidos só prova que um golpe de sorte existe. Nono grande axioma, do otimismo e do pessimismo. Otimista significa esperar a melhor, mas confiança significa saber o que liderar com o pior. Jamais faça uma jogada por puro otimismo. Antes de iniciar qualquer investimento, procure alternativa de saída, caso sua jogada não dê certo. A própria mídia financeira cuida muito mais das previsões otimistas. A sensação de otimismo deve ser conduzida com uma análise de fato. A sensação de otimismo após a análise de fato vira confiança. 10º grande axioma, do consenso. Fuja da opinião da maioria, provavelmente está errada. René Descartes fez fortuna no jogo e se tornou campeão mundial da dúvida. Só acreditava naquilo que fosse possível provar. Duvidava da maioria e utilizava seus conhecimentos adquiridos para o jogo aumentar sua fortuna. Mesmo com a opinião da maioria, devemos examinar a situação e ter nossa própria opinião. 14º axioma menor. Jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de comprar alguma coisa é quando ninguém quer. Exemplo das quedas das ações na década de 80 de GM e Ford, que desceram e todos venderam. Quem comprou nessa época ganhou muito dinheiro quando as companhias se recuperaram na década seguinte. 11º grande axioma, da teimosia. Não deu certo da primeira vez, esqueça. Ao contrário do que se prega no mundo dos negócios, perseverança é sinônimo de risco, de perder dinheiro. A insistência ocorre muitas vezes como vingança em tentar recuperar o que já foi perdido. 15º axioma menor. Jamais tente salvar um investimento fazendo preço médio. Depois do 15º axioma menor, que fala que jamais tentar salvar o investimento fazendo preço médio, temos o 12º grande axioma, fala sobre o planejamento. Fala sobre planejamento a longo prazo. Se você não consegue acertar nem o que vai acontecer no dia seguinte, não adianta fazer planejamento a longo prazo. Faça um planejamento baseado naquilo que você quer ganhar. E quando você ganhar, saia fora do investimento, realize seu lucro e busque outra forma. Se você deseja proteger alguém fazendo investimento a longo prazo, faça um seguro de vida. É o melhor que você pode fazer. Esse axioma menor conta a história de Jorge e de Marta, que montaram um planejamento para a aposentadoria e ao longo do tempo foram deixando de aproveitar outras oportunidades que a vida oferecia, focando simplesmente nesse planejamento de longo prazo. Devido a algumas circunstâncias, os dois acabaram numa situação medíocre. Ok? É isso. Muito obrigado.